Olá, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão hoje? Bom, sou Daniele Mello e para você que vai chegar depois, esse vídeo é uma live no Instagram que ocorre de noite na terça-feira. Então fique atento, ative as notificações quando eu entrar. Você já vai saber das notificações. E essa live ocorre toda terça-feira à noite por volta desse horário. E normalmente eu convido, se tiver alguém disposto, quiser fazer alguma pergunta ao vivo, conversar comigo ao vivo, esse é o momento. Tem dia que tem dia que não tem, e a gente vê o fluxo. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. O tema de hoje é autoestima, tá bom? Deixa eu ver aqui em quantos minutos a gente tá. O tema de hoje é autoestima e espero que vocês fiquem até o final e contribua também com as suas dúvidas, com o que é autoestima para você. E se você está vendo depois, coloca nos comentários que isso pode gerar um novo vídeo ou uma nova live. Então, vá embora, vão me enviando isso. Vão me enviando. Boa noite. Cadê? Vamos. Boa noite. Vai colocando aqui pra mim, que pra vocês é autoestima. O que vocês consideram como autoestima? Se autoestima é algo pra vocês inacessível, se é acessível, se não é acessível, complicado. Ó, gostei dessas palavras. Complicado, acessível. Possível, impossível. O que vocês acham? Que a autoestima é possível ou impossível? Coloquem aqui nos comentários pra mim e a gente vai conversando sobre isso. Autoestima pra você é uma coisa acessível? Provavelmente não, né? Olha, não fala isso, menina. Normalmente, quando a gente tá pensando em autoestima, a gente pensa naquela pessoa muito egoica, sabe? A gente pensa naquela pessoa que tudo pra ela faz sim, tudo pra ela é bom, tudo pra ela acontece. E muita gente fica até afrontada pelas pessoas que, como eu vou dizer, pelas pessoas que demonstram esse tipo de autoestima muito elevado, ou essa coisa de se exibir demais. Só que quando a gente fala de uma autoestima, a gente não tá falando de uma pessoa que se exibe, a gente não tá falando de uma pessoa que talvez passe por cima da outra pessoa por causa da sua autoestima. Então, eu queria quebrar alguns bloqueios primeiro sobre o que é ter autoestima, né? Como isso é importante, como isso é interessante você tratar para você, trabalhar em você. Deixa eu coloca aí. Eu perguntei se era possível, impossível, vocês disseram que é acessível, não é acessível. Tô mandando aqui. Então, primeiro vamos quebrar alguns paradigmas. Para algumas pessoas acreditam que a autoestima é uma coisa irreal. Que a pessoa acorda se sentindo maravilhosa, maravilhoso, que a pessoa confia em si totalmente, que isso seria a estrutura
Isso seria a estrutura de alguém com autoestima. Alguém que sempre confia em si, tá sempre pra cima. Qualquer coisa que fale muda de história, não fica, né? Não fica às voltas com isso, não se abala com o que os outros falam dele, né? Então, normalmente dizem, né? A gente tem um estereótipo, é essa palavra que eu estava buscando, um estereótipo de autoestima, de que é uma pessoa quase que se sente o Superman. E aí a gente associa a autoestima a pessoas assim, até diz assim, tem autoestima demais, né? Associa pessoas soberbas, egóicas. E isso pode estar te barrando a você conquistar a sua autoestima. Sabe por quê? Porque você não quer ficar igual aquela pessoa. Aí você diz, eu só quero um pouco de autoestima. Porque eu não preciso dessa autoestima. Porque eu só autoestima pra não deixar que façam mais X, Y, Z comigo. Aí eu digo uma coisa. Antes, esse estereótipo de autoestima, ele é referente a uma pessoa doente, tá? Porque normalmente quem quer muito aparecer, quem quer chamar a atenção demais, e não tô falando de pessoas que naturalmente chamam a atenção, tá? Tem pessoas que naturalmente fazem isso, é normal. E isso não significa que essa pessoa tem uma autoestima elevada, tá? Isso significa que essa pessoa, ela trabalha a aceitação dela, a autoaceitação dela tá pelo que ela consegue demonstrar dela para as outras pessoas. Mas fazer isso, ter algumas dessas sacadas, não significa necessariamente que esse é o modelo de autoestima e que você precisa imitar isso para dizer para você que você tem autoestima, tá? Qual a característica, ou uma outra característica de quebrar primeiro, né, esses padrões. Então eu quero que você pense assim, nunca mais diga que essas pessoas têm autoestima demais. Que essas pessoas, que elas têm muita autoestima porque elas estão sempre se elogiando, ou porque elas estão sempre falando que é melhor, ou porque não ligam para o julgamento dos outros. Tem características aqui misturadas, eu estou falando? Tem, mas isso não significa que essas pessoas tenham autoestima. Quando a gente está falando de ter a autoestima, se você olha esses estereótipos e diz boa noite, se você olha esses estereótipos e diz que aquilo ali é o modelo de autoestima, eu não sou daquele jeito, eu não sou expansivo daquele jeito, eu não sou espontâneo daquele jeito, você limita você. Então eu quero que você tire essas barreiras primeiro. Então vamos entrar no que autoestima, né? Autoestima. Vamos primeiro falar de estima. Estima é o apreço que eu tenho por algo. Eu estimo algo. Eu tenho um apreço, um cuidado com algo. Eu olho as características boas ou ruins dessa coisa, desse algo que eu estimo, dessa pessoa, dessa situação. É uma coisa que eu tenho um carinho, que eu tenho um respeito, que eu tenho um cuidado. Então, eu tenho uma estima. A autoestima, óbvio, né? Eu volto, né? Myself. Eu volto para mim, que esse cuidado comigo. Então, quando a gente está falando de ter autoestima, quando a gente está falando de como... Eu vou até tirar que eu tô ficando meio torta. Tentando olhar para cá. Quando tá falando de autoestima... Opa, perdão. Quando a gente está falando de autoestima,
e você não tem esse apreço por você, é uma falta de cuidado com você, a gente está falando de amor próprio. Nós estamos falando de amor próprio, nós estamos falando de respeito. Isso aí. A gente está falando de respeito. Qual respeito você se dá? Você respeita você? Você respeita as suas escolhas? Você respeita o seu momento? Você tem um respeito por você a ponto de você dizer a verdade para você sem um chicote na mão? E quando eu digo isso, quando eu digo isso do respeito sem um chicote na mão e olhar para a realidade, eu não estou falando para você viver num mundo de fantasia onde você acha que tudo que você faz é lindo e maravilhoso e que isso é você ter autoestima. É você olhar, fiz caquinha, fiz besteira, não devia ter feito isso ou devia ter feito isso talvez de outra forma. Mas você olhar com aquela cena e respeitar aquilo e assumir as responsabilidades daqueles atos. Por que eu estou colocando dessa forma, né, mais dura? Porque a gente fala muito de autoestima falando da aparência, de eu confiar absolutamente em mim. A gente olha a autoestima nesse meio. Só que não é só isso. Vamos para a base disso. Por que você não se respeita? Normalmente, né, no início desse ano, final do ano passado, início desse ano, eu botei o programa do AMICE, que é sobre autoestima. E ele era para falar justamente para o equilíbrio emocional e para trabalhar a autoestima. Trabalhar o que é que acontece de tão errado na tua mente, na tua emoção, dentro de você, que te impede de reconhecer o seu valor. O que te faz não reconhecer o seu valor? Conta pra mim, sabe? Porque quando você não reconhece o seu valor, você mente pra você para dizer que tem autoestima. E é uma autoestima falsa. Por mais que você se arrume, por mais que você se ajeite, academia, plástica, seja qual for o caminho, a autoestima está além disso. O se cuidar é um reflexo da estima que eu tenho por mim. Ela não é a causa primária. Se eu tenho um apreço, né? Como eu já coloquei antes, que a estima é o cuidado que eu tenho por algo. Se eu não estou falando nem do amor próprio, do respeito, eu estou falando se eu tenho uma estima por mim, eu vou cuidar disso. Se você tem uma estima por algo, vamos supor que você tenha uma estima pela sua casa. Você costuma cuidar dela, do teu jeito, da tua forma. Mesmo que você não fique o tempo todo cuidando. Você tem uma estima por teus livros, você não vai querer que faça uma orelha neles e que nem que rabisque. Ou que a tua estima é um cuidado diferente. Não. Eu tô colocando coisas para mostrar para vocês que por que a gente considera objetos e não nos consideramos? Por que você abre mão de cuidar de você para confirmar algo negativo sobre você? Ou para se largar de lado? Num período meu, tava mais depressiva, isso faz anos, mas eu não queria nem me olhar no espelho. Passava dias sem me olhar no espelho.
Não precisava disso na minha cabeça. Não que eu precisasse para me arrumar, mas tinha me abandonado. É essa questão. Quando você não tem essa autoestima, você se abandona. E independente dos motivos pelos quais você se abandonou, eu queria que você olhasse agora para você e dissesse assim: por que eu me abandonei? Porque eu me abandonei nessa área da minha vida. E às vezes, não é que a sua vida esteja todo um caos, mas você se abandonou em alguma área da tua vida. Por que eu me abandonei nesta área da minha vida? Por que eu deixei para lá? E aí as pessoas associam principalmente para a mulher, né, a se arrumar, cortar o cabelo, pintar o cabelo, maquiagem, academia, roupas, não sei o quê. Porque é uma forma mais externa de mostrar um cuidado pela gente. E aí também vale o motivo pelo qual você está fazendo isso. Você está fazendo isso porque você resolveu se cuidar. Tá, deixa eu cuidar um pouco de mim, deixa eu olhar pra mim, o que eu quero. Tá, eu fico bem assim, ou eu não fico bem assim, ou tá tudo bem do jeito que eu tô e vamos cuidar de outra forma, sabe? O se cuidar não precisa ser só fisicamente, mas naturalmente você começa a se cuidar, porque tem pessoas que se abandonam tanto e aí já começam a entrar numa depressão que até esquece de tomar banho, escovar os dentes, fazer as coisas básicas de um cuidado pessoal. Então pergunta que não quer calar, por que você se abandonou? Vai lá, resgata você, traz você para perto. Olha, assim, como eu posso cuidar de mim nesse momento? Ah, mas eu não quero cuidar de mim, eu quero que alguém cuide de mim. Tá, isso, você. Você é a primeira a cuidar de você. Não que os outros não vão cuidar, não que você não vai ter amigos para te ajudar, ou uma ajuda profissional, família, mas nada disso vai adiantar se você tiver se abandonado. Porque todas essas pessoas que vão estar tentando te ajudar, estarão te ajudando, elas estarão falando com uma casca vazia. Que só faz concorda, faz aham, você tem razão, mas no fundo não está ali para escutar tudo aquilo. E às vezes até consegue tocar, mas no momento que consegue tocar você não quer sentir. Então você abandona novamente. Permita. Permita que esse eu seu, esse seu você que você abandonou, volte, reencontre. Tá bom, você passou por algumas coisas e olha só, a maioria associa a perda da autoestima, né? Quem tem autoestima e perde em algum momento a um relacionamento. Mas sabia que a área da sua vida que você pode estar sem a estima por você é uma tua área profissional? É a tua área intelectual? É a tua área familiar? Olha as áreas da sua vida e veja onde você se abandonou. Onde você não está cuidando. E eu vou tocar nessa tecla, sabe? Porque o fato de você ter se abandonado é a pior coisa que pode ter acontecido. E esse abandono é o que traz, é o fundamento dessa falta de estima por você. E aí a gente entra também falando de amor próprio, de responsabilidade e de respeito. Se respeita, respeite a sua história,
Respeite o seu momento, por mais que o seu momento atual não seja o melhor momento, não seja aquele ideal, não seja onde você está se sentindo o máximo. E você não precisa se sentir o máximo o tempo todo para provar para você ou para alguém, ou para mim, ou seja lá para quem for, que você tem autoestima elevada, tem estima por você. Você não precisa disso. O que você precisa é que você sinta isso. Faz um teste. Manda amor para você. E como eu faço isso, né? A gente pode fazer uma coisa. A gente pode brincar com a energia do chakra cardíaco. Nossa, e como eu trabalhei isso um tempo, agora eu lembrei de alguns eventos que eu fui que mexia muito com o emocional e eu trabalhava aqui direto, mesmo não sendo aquele momento de fazer isso, eu puxava energia, né? Puxava pela sola do pé, pelo alto da cabeça e mandava pelo coração, pelo chakra, na verdade, pelo chakra cardíaco, pelo anahata. E imaginava, visualizava, sentia aquilo ali indo e aquilo ali me inundava. Porque naquele momento eu precisava me sentir acolhida por alguém. Por mais que as pessoas à minha volta estivessem me acolhendo, o principal precisava ser acolhido por mim mesmo também. E quando a gente está trabalhando isso, a gente precisa trabalhar esse autoacolhimento. E mais uma vez, autoacolhimento não é passar a mão na sua cabeça e você fez a maior besteira da tua vida e dizer tá tudo certo. Você é boa, você é sensacional. Não é isso. É simplesmente você aceitar, você permitir esse acolhimento. Hoje no grupo do Telegram, eu mandei um áudio com exercício, né? Da semana passada eu mandei um áudio com exercício de felicidade, continuando, só que hoje foi de autoestima referente ao amor próprio, mas é complemento da felicidade. Porque a gente vive num momento, num mundo, e não só porque está acontecendo agora, mas o nosso mundo, né? Eu tenho quase 40 anos já, e é um mundo onde as pessoas parecem estar só vivendo de aparência, só vivendo pelo ser, só vivendo pelo o que aparenta ser, não necessariamente pelo que é. Quando isso, na verdade, é apenas uma casca. Se você coloca toda a tua autoestima voltada para o que você aparenta, porque você gostaria que os outros pensassem sobre você, acreditassem sobre você, e às vezes nem importando se você está feliz, em paz ou não, só o que o outro vai levar em consideração. Você tem um mundo caótico. E esse mundo caótico não é um mundo que as pessoas gostariam de viver, mas as próprias pessoas e nós mesmos, nós criamos esse mundo caótico. Porque estamos nos relacionando com a borda das outras pessoas. A gente não se relaciona com um ser. Porque ninguém se permite ser. Quando você mesmo se abandonou, você mesmo deixou passar, deixou de lado você. E isso acaba destruindo a tua autoestima. Porque quem você vai cuidar? Para quem você vai colocar essa estima se você se abandonou e se ocultou? Então, toda vez que você se oculta de você, você não se respeita, você não tem amor próprio. Boa noite. Você não tem amor próprio, você não permite que as coisas aconteçam na sua vida,
porque você não sabe o que você quer. Porque como você se abandonou nessa história toda, você vive pela expectativa do outro. E viver pela expectativa do outro é tão ruim. Porque o outro, muitas vezes, está igual a gente. Também se abandonou. Então, vive de ecos da sociedade, vive de ecos das aparências alheias. Ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que pensar dessa forma, eu tenho que pensar de outra forma. Senão, não tem jeito. Senão, nada acontece. Só que, quanto mais você se conhece, você acolhe você, essa autoestima, ela aparece pro outro. Porque você passa a se respeitar, passa a se valorizar, você passa a se conhecer. Porque você pegou você de volta. Imagina que você abandonou uma criança. É isso que vou dizer maioria, mas todo mundo com uma autoestima baixa em algum momento na vida se abandonou. E aí eu falei, né, que pode ter se abandonado não só numa área de relacionamento ou só em tudo na vida, mas pode ser só uma área específica. Como, por exemplo, a área profissional. Tá, Dani, mas como é que funcionaria isso na área profissional? Como é que eu teria me abandonado na área profissional? Sabe quando você não consegue expor a sua opinião, não porque o chefe, o coordenador, o teu superior imediato ou o teu colega de equipe, você fala assim, ninguém me dá valor. Mas será que você se valoriza dentro daquele ambiente? Será que você dá o seu melhor? Será que você respeita os seus momentos? Ou você só vai aceitando tudo porque a vida é assim? Eu sou um burro de carga? Não quer dizer que você vai causar uma revolução em todo lugar que você tenha, mas a partir do momento que você demonstra, que você sente a estima por você, você pode até trabalhar até tarde, pode fazer tudo, mas você sabe o porquê você está fazendo aquilo. Ah, Dani, eu estou fazendo para não perder o meu emprego. Desculpa, mas esse não é um bom motivo. Esse é um motivo pelo qual eu digo que você se abandonou. Você pode estar fazendo isso porque você gosta do trabalho, porque você vê que aquilo ali é necessário para aquilo e você faz parte da companhia, você encontrou uma ligação. Mas eu não quero que você force isso. Mas para você ter isso de verdade, você precisa não se abandonar. E aí no relacionamento, você se abandona para viver a vida do outro. Ou então na família, você se abandona porque todo mundo está te perturbando, relações, querendo formatar a tua vida de determinadas maneiras, e aí você começa a se moldar, mesmo quando você está rebelde. Eu não quero que você ache que a pessoa que não tem baixa autoestima é sempre subserviente. Também pode ser rebelde, porque quer entrar em oposição e às vezes nem sabe o que está em oposição, o famoso rebelde sem causa. Nossa, agora eu já fui para vários lugares, mas tudo isso está amarrado à conquista da tua autoestima. A conquista da tua autoestima, ela está amarrada a você não se abandonar, a você se respeitar, a você entender quem é você naqueles lugares. Bom, eu acho que eu cheguei assim, comecei a falar, se eu for entrar mais, vai mais fundo ainda. Vou tentar aqui. Vou, vou deixar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Sobre. Ou colocar alguma posição? Bom, você que está vendo depois e quiser, coloca nos comentários que
que eu respondo nos comentários mesmo, eu faço um outro vídeo e te marco. Que aí a gente conversa assim. Bom, então, vamos lá. Um resumo básico. O que é a construção da autoestima? Primeiro, eu falei sobre... Você pegou o vídeo no final, a live no final, falei sobre o que não é autoestima, o que é a sua aparência, para você quebrar isso de que você precisa estar daquele jeito, falar de determinada forma, agir de determinada forma para provar para os outros que você tem autoestima. Esse é um ponto. Você não precisa provar a ninguém que você tem autoestima. Você precisa ter autoestima. Segundo ponto que a gente falou foi sobre o que é estima. Se eu estimo algo, eu cuido desse algo. Se eu estimo alguém, eu cuido dessa pessoa, eu tenho um carinho especial. Qual é o carinho especial que você tem por você? O que é o respeito por você? E o que está tudo isso englobado é o do não se abandonar. É do não se perder de você. De não esconder você, de você mesmo. E viver no reflexo das vozes das outras pessoas. Então, foi um resumo do que a gente falou. Eu vou ficando por aqui. Boa noite. E até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, esse horário, eu tô aqui de novo. Tá bom? Então, beijos. Tchauzinho. Deixa eu ver aqui. Vou dar tchau de novo, porque eu não tava vendo onde eu encerro.